Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, hoje seria um culto voltado ao ensino da palavra, mas o pastor, ele transferiu essa responsabilidade de esse trabalho de hoje estar nas mãos, na direção do Espírito Santo, porém, deixou eu, o nosso irmão, meu responsável por esse trabalho. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão me ouvindo? Amém. As crianças estão me ouvindo? Sim. Os adolescentes estão me ouvindo? Sim. E aí eu estava conversando com o nosso irmão meu e ele falou: irmão Gilvan, eu vou dirigir e você prega. Eu queria dirigir e ele pregar, mas ele achou por bem assim. E aí eu estava hoje à tarde pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse meditar nessa noite com os irmãos. O Senhor me levou no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Eu gostaria só de fazer um pedido para os irmãos, para as crianças principalmente, nos adolescentes. Se vocês pudessem ficar mais em silêncio para ouvir a palavra, prestar mais atenção no culto, porque às vezes alguns irmãos adultos trabalhou o dia todo e saiu da sua casa cansado e veio aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente também trabalha o dia todo também, e a gente fica preocupado em trazer uma palavra para a igreja, uma palavra abençoada para a igreja. E às vezes tem pessoas que vêm para a igreja com o compromisso de ouvir a palavra, só que tem outras pessoas que vêm para a igreja, eu não sei o que vem receber, porque se a gente parar para analisar, a pessoa conversa do início até o final do culto. E isso atrapalha, irmãos, quem vem buscar. Isso atrapalha os irmãos que vêm buscar. Talvez você não venha buscar e aí você acaba atrapalhando quem vem buscar, irmão. Eu estava conversando com o irmão meu aqui, eu falei: irmão, eu prefiro pregar para 10, 15, 100, 1000 pessoas. Eu vou pregar da mesma maneira, sem exceção. Por quê? Porque a palavra é de Deus, irmão. E Deus, ele fala com quem está presente. Quem ficou em casa, Deus não está preocupado em falar com quem ficou em casa, não. É com quem está presente. Deus já falou comigo aqui através do louvor da harpa, usando a adolescente que adorou o Senhor aqui com 2 louvores da harpa. Deus falou comigo. Deus usa. Deus usou os adolescentes para adorar o Senhor aqui nessa noite. Deus usa, irmão. Só que nós temos que ter mais reverência dentro da casa do Senhor. Ou se eu estiver errado, porque a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 7, para mostrar para você que está me ouvindo que eu não estou errado, que a palavra de Deus vai falar contigo, que age dessa maneira. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aleluia. Porque senão é oferecer sacrifício em vão. Se você não guarda o seu pé quando você está dentro da casa de Deus, você vai guardar o seu pé aonde? Se você não tem respeito ou reverência à casa de Deus, você vai ter respeito aonde? Você vai respeitar a casa de quem? Se você não respeita nem a casa de Deus. Se você vem para a igreja para receber algo da parte de Deus e fica o tempo todo conversando com o irmão que está do seu lado, que veio também, não sei nem o porquê, e aí você acaba tomando a bênção do outro que está do seu lado, que vem receber. Nós temos aqui a presença de um jovem que nos visita nessa noite. O irmão da nossa irmã Claudires está nos visitando, irmão. E aí às vezes ele pode vir, visitar a igreja, analisar o culto. Às vezes ele precisa
nosso ensinamento da palavra. Poderia ou não poderia por ser quarta-feira hoje? Se fosse quarta-feira hoje, culto de ensino da palavra, eu daria certo ou daria errado estar falando isso? Porque está dentro da palavra. Eclesiastes 7, abre a Bíblia aí e lê. Se eu estiver errado, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Eclesiastes 7. Só que o que Deus me deu aqui nessa noite para trazer ao seu coração, que saiu da sua casa cansado e veio aqui nessa noite ouvir algo de Deus, para você que veio ouvir algo de Deus, eu quero meditar contigo em Marcos, no capítulo 2, Marcos capítulo 1, versículo 40, quem achou, diga amém. Marcos capítulo 1, versículo 40. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que não é por muito falar que será ouvido, não é por muitas palavras. Eu poderia pregar 1 hora aqui e às vezes você não receber nada de Deus. Mas eu quero ser fiel na palavra e no tempo. E eu quero que você guarda a palavra de Deus essa noite. A Bíblia diz assim, irmão, Marcos capítulo 1, versículo 40. Quem puder, se não estiver muito cansado, e pudesse colocar sobre os seus pés. Se você estiver um pouco cansado e não puder também, continue sentado, não tem problema. Não tem problema. Amém? E aproximou-se dele um leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, impondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem, pode limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece para a tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Amém? Se irmãos podemos assentar. Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, diante dessa passagem bíblica, nós encontramos aqui algo muito forte, uma palavra revelada, e a gente sabe, irmãos, que trazer uma palavra revelada, trazer algo do coração de Deus para o coração da igreja, para que isso aconteça, é preciso que nós nos aproximarmos do Senhor. É preciso nós termos parcerias, um particular com Deus, antes de que tudo isso aconteça. E o que eu acho mais interessante, Maninho, é que quando Marcos começa a escrever, a narrar essa história do capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele havia passado em algumas cidades, em algumas províncias, e por onde Jesus passava, a multidão o acompanhava, a multidão o seguia. Algumas pessoas naquela multidão seguiam Jesus por causa dos seus milagres, outros seguiam Jesus porque sabia que Jesus tinha algo para lhe apresentar. Outros se aproximavam de Jesus porque queriam receber a cura, outros queriam receber o milagre. Mas o que eu acho mais interessante é que eles se aproximavam de Jesus.
A Bíblia diz que Jesus, levantando pela manhã, ainda cedo, ainda mais ou menos escuro, ele sai, levanta pela manhã, e a Bíblia diz que Jesus agora vai orar no deserto. O que eu acho mais interessante é que Jesus levanta pela manhã, um pouco ainda escuro, e a Bíblia diz que ele vai orar no deserto. Quando Jesus vai orar no deserto, a história diz que a multidão, todo mundo seguia o Senhor, a multidão buscava a presença de Deus, a presença de Jesus. Só que o que eu acho mais interessante é que Jesus passava pregando em províncias, em aldeias, em sinagogas, e aonde Jesus andava, o Evangelho de Deus era pregado. Aonde Cristo passava, o Evangelho era pregado. Só que agora a Bíblia diz que quando Jesus levanta ainda cedo, ele vai orar no deserto, e quando ele vai orar no deserto, a Bíblia diz que agora se aproxima dele quem? De Jesus. E quem é que se aproxima de Jesus? Aproximou-se dele, aproximou-se de Cristo, quem? O leproso. A Bíblia diz, irmão, que esse leproso agora, ele se aproxima de Jesus. Jesus agora já havia saído da oração, já havia terminado o seu período de oração, e agora a Bíblia diz que quando Jesus vai agora andando, esse leproso se aproxima do Mestre. Esse leproso agora, irmão, que eu diz, ele abre mão da multidão e se aproxima de Jesus, irmão. E quem conhece a história, quem conhece a Bíblia Sagrada, quem conhece a lei, sabe que a lei diz em Levítico que um leproso não poderia estar no meio da multidão. Só que agora a Bíblia diz que este leproso se aproxima de Jesus. Segundo a lei em Levítico, diz que o nazireu não poderia tocar em nada impuro, porque segundo a lei o nazireu ficaria também uma penha impuro. Então o que eu aprendo com isso? O leproso não poderia estar ali naquele lugar. Só que a Bíblia diz que quando Jesus vai se aproximando, o leproso se aproxima dele. O leproso se aproxima de Jesus. E o que eu acho mais interessante é que quando o leproso se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele roga dizendo, ele vai rogando. E quando ele vai rogando, a posição que este leproso se encontra diante de Cristo é a posição de joelho. Aleluia. Esse leproso, irmãos, ele não se aproxima de Jesus de qualquer maneira. Esse leproso não se aproxima de Jesus igual os hipócritas, que só queria chegar próximo de Jesus por causa do milagre ou por causa do que Jesus tinha para apresentar. Aleluia. Esse leproso, quando ele se aproxima de Jesus, ele vai rogando e dizendo, e quando ele vai rogando, a Bíblia diz que ele se ajoelha. E aproximou-se dele o leproso e rogando, e pondo-se de joelho diante dele, ele dizia. Aí agora, a Bíblia diz que quando o leproso se aproxima de Jesus, ele muda o estilo da sua posição. É por isso que eu falo, irmão. Ou você se aproxima de Jesus, ou então não se aproxima. Ou vem para buscar a presença dele, ou então não vem. Ou serve a Deus, ou então não serve. Porque nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Nós não estamos mais na época de estar cocheando em dois pensamentos, irmão. Ou é, ou não é. Jesus está às portas. Daqui um dia a trombeta vai soar e quem não estiver preparado vai ficar. E quem estiver preparado vai ter um encontro com Jesus. Aleluia. Tem muitos que poderiam estar aqui, mas decidiu não se aproximar de Jesus e preferiu ficar em casa. Só que nós decidimos o quê? Se aproximar de Jesus. Então, irmãos, se nós decidimos se aproximar nessa noite de Jesus, nós temos que mudar o nosso estilo de posição. Nós não podemos se apresentar diante de Jesus de qualquer jeito.
ou de qualquer maneira, ou sem compromisso, ou se aproximar por se aproximar. A Bíblia diz que esse leproso se aproxima de Jesus e aí dobra os joelhos diante de Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aleluia. Irmão, olha a fé desse leproso. Olha a fé desse homem quando ele se aproxima diante de Jesus. Quando ele se aproxima, ele dobra os joelhos. Aí quando ele dobra os joelhos, automaticamente, irmãos, ele já quebrantou logo Jesus. Porque é uma das posições que Jesus mais se agrada de um servo seu, é estar de joelho na sua presença. Esse leproso, quando ele se aproxima, ele dobra o joelho e começa a clamar ao Senhor. E ele faz um pedido. E quando ele faz o pedido, ele não determina que ele quer ser curado. Ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas é ainda se o Senhor quiser. Porque mesmo se o Senhor não querer, não vai adiantar nada. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele quer dizer o quê? Olha, a minha cura eu dependo do Senhor, mas a minha cura eu deixo o Senhor na direção dela. Eu preciso ser curado. Eu estou de joelho dobrado na tua presença, porque eu sou leproso e eu preciso me aproximar do Senhor. Mas a posição de um leproso diante de Jesus é de joelho, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, movido-se, olha, e Jesus, movido-se de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Aleluia. Ó, o leproso, irmão, se aproxima de Jesus. O leproso dobra o joelho aos pés de Jesus. O leproso faz um pedido a Jesus e deixa Jesus na direção do pedido que ela havia feito. Por causa dessas três posições desse leproso, ele mudou a mente de Jesus, irmão. Aí a Bíblia diz que Jesus agora, movido-se de íntima compaixão, Jesus teve compaixão desse leproso. Aí a Bíblia diz que Jesus, ó, toca no leproso. A Bíblia diz que quando Jesus toca no leproso, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Quando Jesus estende a mão e toca no leproso, aí a Bíblia diz: e disse-lhe: quer ser limpo? Aí a pergunta de Jesus. O leproso, irmão, se aproximou de Jesus, dobrou os joelhos, adorou o Senhor, fez o pedido da cura: ó, o Senhor pode me curar. Aí Jesus vai lá, toca no leproso. Só que quando Jesus toca no leproso, Jesus toca e fala assim: você quer ser limpo? Imagina, eu falo assim: Romeu, me dá isso. Aí você chega para mim e fala assim: você quer isso? Quer ser limpo? E tendo ele dito isso, quando Jesus diz isso, e Jesus toca, quando Jesus toca e fala: você quer ser limpo? Eu nem sei o que o leproso falou mais. Porque o que eu acho interessante é que quando Jesus toca em Penha, o milagre acontece. Aleluia, Deus. Quando Jesus tocou no leproso, irmão, diz: o milagre aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem estava leproso, precisava da cura, precisava do milagre. Quando Jesus toca nele, o milagre acontece. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Tem muitos leprosos em nosso meio que estão precisando do toque de Jesus. Só que se o leproso não se aproxima, Jesus nunca toca. Você sabe por que tem muitas pessoas que não recebem a cura? Porque ele acha que ele vai ser curado falando para um e para outro o que está acontecendo com a vida dele. Ele acha que Jesus vai curar ele se ele ficar só murmurando aí fora, falando para um e para outro que ele está enfermo e que ele precisa da
ser curado. Ele nunca vai ser curado. Agora a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus toca nesse leproso, imediatamente, e na mesma hora, ele recebeu a cura. Na mesma hora, a lepra desapareceu. Aleluia. Aí você pode chegar para mim e dizer assim: ah, irmão Gilvan, mas eu não sou leproso, eu não tenho lepra. E quem te disse que tu não tem, abençoado? Jesus não está preocupado só por fora, Jesus está preocupado por dentro. Deus não olha para o homem por fora, Deus olha para o homem por dentro. Ah, irmão Gilvan, e o que é lepra nos dias de hoje, no período da graça? Porque o leproso naquela época, irmão Nilde, ele não poderia estar no meio da sociedade. O leproso, irmão, não poderia tocar em alguém que era santo e puro, porque ele amaldiçoaria o ambiente. E sabe o que é o leproso nos dias de hoje? É o pecador, é quem está vivendo no pecado. Porque lepra significa pecado, irmão. E todos nós somos pecadores. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu ver quem vai atirar, deixa eu ver, ninguém? Então todos nós temos. A Bíblia diz que aquele que diz que não pega, já mentiu. Aquele que diz que não mente, já mentiu. A mentira é um pecado. Então se nós mentimos, nós pecamos. E se nós estamos em pecado, ou se nós pecamos, nós estamos o que diante de Jesus? Leproso. Só que é um leproso que está fazendo o quê? Se aproximando de Jesus, dobrando os joelhos e pedindo para ele: Senhor, purifica-me dessa lepra. O pecador, ele tem que entender que ele precisa estar aos pés de Jesus todos os dias, pedindo a Deus perdão dos seus pecados. Só que tem pessoas que se aproximam de Jesus, não dobram o joelho e nem pedem perdão a Deus dos seus pecados. E aí quer que o milagre aconteça. E não acontece. A Bíblia diz que imediatamente ele foi curado da sua lepra. Olha, esse que aqui nos prega, outrora, era leproso, ó, muita lepra. No período de 12 anos até 21 anos de idade, eu era viciado com capoeira. Nada contra quem joga. Quem quiser jogar, que jogue. Eu prefiro não. Mas eu era viciado com capoeira, envolvido nessa lepra, transformado nessa lepra. Jesus foi lá e falou para o Senhor: peraí, se agora eu vou te purificar e você vai pregar a minha palavra. Aleluia, Deus. Aí eu era leproso, estava no meio da sociedade, rejeitado por tudo e por todos. Mas quando eu me aproximei de Jesus, eu falei: Senhor, é aqui que eu quero ficar. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz que imediatamente quando Jesus tocou nesse leproso, ele foi curado. Quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz que quando a gente aceita o Senhor, os nossos pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. E deles o Senhor não se lembra jamais. Então, outrora você era pecador, outrora você era leproso, mas Jesus tocou em você e você foi purificado. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E aí quando ele recebe a cura, irmãos aqui, quando ele recebe a cura, Jesus chega para ele e fala assim: ó, você não fala para ninguém do milagre que aconteceu. Vocês acham que ele ficou calado? Ei, irmão Claudio, você recebeu a cura lá e vai ficar calado? Não, irmão. Só que existe algo a fazer quando a gente recebe a cura, algo da parte de Deus. E nessa época aqui, Jesus já não obedecia a lei, ele respeitava a lei de Deus. E a lei de Deus no livro de Levítico era que
foi curado, Aleluia. que aquela pessoa foi purificada. Mas primeiro que recebeu a cura tinha que chegar diante do sacerdote e chegasse e fizesse ali a sua oferta. O sacerdote iria designar o que iria ser feito. Jesus chega para aquele homem e fala: olha, vai até o sacerdote, fala o que aconteceu, faz o que deve ser feito de acordo com a lei. Você sabe o que Jesus estava dizendo ali? Olha, eu te curei, eu te purifiquei. Se a sociedade não souber disso, quando você se apresentar ao sacerdote, vai servir de testemunho o milagre que eu fiz na sua vida. Aí hoje em dia, meu, tem pessoas que não acreditam, irmãos, que a gente é convertido. Tem pessoas que não aceitam a maneira de Deus nos usar. Tem pessoas que não concordam da maneira que Deus nos usa. Mas e daí se Deus nos usa? E daí se Deus te curou, te purificou, te santificou? Tem que servir de testemunho, e muitos têm que olhar para você e ver que o que Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de qualquer outro. A Bíblia diz que ele, advertido severamente, logo despediu e disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Por isso que Jesus fala para ele: vai, se apresenta diante do sacerdote, de acordo com a lei de Moisés, estabelecida por Deus, que está lá em Levítico. Apresenta diante do sacerdote, oferece sacrifício, para quê? Para que sirva de testemunho que eu te purifiquei. Aí sabe o que ele faz? E disse: mas tendo ele saído, veja o que o homem leproso, depois da cura, veja o que ele fez. Já estou finalizando, ainda falta 15 minutos ainda. Não vou passar do horário. Mas tendo ele saído, começou a pregoar. Começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O que eu aprendo com isso aqui, irmão meu? O camarada era leproso, foi purificado, Jesus purificou ele. Aí Jesus falou para ele assim: olha, você não fala nada para ninguém. Sabe o que ele pensou? Imagino eu, mente de pregador, eu posso conjecturar, não diz a Bíblia, mas eu posso conjecturar. O que é uma conjectura? É um pensamento meu que eu posso afluir no meu sermão. Então eu posso conjecturar e eu imagino o leproso falando assim: eu tanto tempo querendo ser purificado e agora que eu fui, eu vou ficar calado, Jesus. Essa vizinhança toda que ninguém dava nada por mim, agora tem que ver e servir de testemunho que o Senhor fez na minha vida. Porque ninguém dava nada por ele. Quando ele foi purificado, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu e começou a pregar para todo mundo o que Jesus havia feito. Quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a entender e a saber que aquele homem foi purificado. E um homem que não poderia estar no meio da sociedade, depois que ele teve um encontro com Jesus, agora ele sai, irmã Snádia, anunciando e pregando o Evangelho de Cristo. Aleluia! Aí ninguém dava nada pela produção. Ninguém queria chegar perto da produção. Vamos jogar no capoeira. Ninguém queria chegar perto. Todo mundo dizia que eu não iria ser nada, que eu não iria ser ninguém. Todo mundo diria que eu iria ser um bandido, um traficante, um drogado, porque um jovem que naquela época não queria saber de nada, não queria trabalhar, não queria nada da vida, então abandonado pela sociedade. Só que depois que esse leproso não teve um encontro com Jesus, que Jesus salvou e purificou, irmão, eu digo, hoje
curou. E a multidão dizia: mas quem é esse Jesus? Quem é esse homem que te curou? Porque você era leproso. Olha como você andava. Depois que você teve um encontro com ele, olha como é que você está agora. Você está bonito, sua pele está corada. Olha como é que você está andando de terno bonito agora, azulado. Glória a Deus. Eu andava de bermuda para cima e para baixo, sem camisa, de camiseta, de qualquer maneira. Hoje está no altar de Deus pregando o evangelho, porque ex-leproso. Teve um encontro verdadeiro com Jesus, irmão. Aleluia a Deus. Quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele anuncia o evangelho. As pessoas têm que olhar para ele e dizer: olha, eu vejo que esse camarada que passa por aqui todos os dias, ele é um santo homem de Deus. Romeu não congregava com nós, mas todos os dias o culto Romeu passava com a sua família para adorar o Senhor. E aí no meu íntimo eu dizia assim: Deus salvou Romeu, Deus libertou Romeu. Hoje Romeu tem uma família, hoje Romeu prega o evangelho. Eita, por quê? Porque teve um encontro com Jesus. Não se aproximou de Jesus de qualquer maneira para brincar de ser crente como muitos brincam. Não, se aproximou de Jesus com propósito. Aí Jesus muda, Jesus transforma, Jesus purifica. Se nós pegar aqui, irmão, a ficha de qualquer um que está aqui, tem um testemunho para contar. Se nós pegar qualquer um aqui, você vai pegar aqui 42 minutos, você tem um testemunho de bênção para contar. Você vai falar o que Jesus fez na sua vida, a mudança que Jesus fez na sua vida. Outrora quem era pecador, outrora quem era rejeitado pela sociedade, hoje sobe no altar e anuncia o evangelho de Cristo. Glória a Deus. A nossa irmã Cleodine subiu aqui hoje e adorou o Senhor com o louvor da harpa de número 171, que é o seu louvor de cabeceira. Agora eu gravei, tá, irmã Cleodine? Ex-leprosa. E aí o que Jesus fez? Purifica e mantenha. E aí sobe no altar e adora a Deus. E quem conhecia antes outrora, que passa e vê, o que eles vão entender? Opa, peraí, mas quem é aquela mulher? Aquela mulher andava assim, 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 assim. Só que agora ela se aproximou de Jesus, ela dobrou o joelho aos pés de Jesus e ela fez o pedido e Jesus o purificou. Glória a Deus. E agora está transformada. Eu lembro, quando eu vou falando assim, eu vou lembrando, eu conheço todos os irmãos, eu vou lembrando de cada um dos irmãos do passado. Quando a gente puxa a capivara, né, quem era antes e hoje, depois que Jesus transformou, né? A irmã Luzenice, a sua mente analisar como ela era antes, a irmã Nilde como era antes, hoje, missionária, pregadora do Evangelho de Cristo, ganha almas para o Senhor. Por quê? Ex-leproso, irmão, teve um encontro com Jesus. No sábado mesmo ganharam 2 almas para Jesus. Ex-leproso que estão hoje ganhando almas para Jesus. Amém? Irmãos, falando nisso, para mim finalizar, já estou finalizando. Todo leproso que tem um encontro com Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Amém? Tem muitos leprosos aí fora. Por que ele continua leproso? Porque não quer se aproximar de Jesus. Mas quem se aproxima de Jesus, Jesus purifica da sua lepra. Que Deus possa continuar, irmão, nos abençoando e nos dando a graça em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que todos possam ir para o seu lar, debaixo da proteção do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E ainda falta 5 minutos. Eu gostaria de passar a direção novamente ao nosso reverendo.